Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a vulnerabilidade em smart contracts com Solidity chamada reentrance, ou em português, reentrância. O ataque a gente pode também chamar de ataque de reentrância. Para explicar isso, eu criei um repositório no qual eu vou me basear para fazer vários vídeos aqui para o canal. Esse é o primeiro vídeo. E aqui já eu coloquei um gráfico para facilitar essa explicação. Vamos lá. Como que funciona, né? Como que procede um ataque de reentrância? O ataque de reentrância, basicamente, funciona quando você cria um contrato intermediário, que é um contrato malicioso, e esse contrato vai ser responsável por chamar uma função de um outro contrato, que é o contrato que aqui no caso desse exemplo eu chamei de target, ou seja, o alvo, que é um contrato que os usuários estejam utilizando e acreditam ser um contrato seguro. Então, recapitulando, a gente vai criar um contrato malicioso que vai ser responsável por atacar um contrato que é seguro, né? Ou pelo menos as pessoas que estão utilizando acham que é seguro. Então, vamos lá. Aqui, primeiramente, a gente tem o usuário inocente, que é o usuário comum que está utilizando aquele smart contract, aquela plataforma, que ele acredita que aquilo ali é seguro. Ele vai depositar fundos no contrato que ele acredita ser confiável, que é esse contrato que aqui eu chamo de target, ou seja, contrato-alvo. Ele depositou lá o dinheiro dele, pode ser para ganhar alguma coisa, ganhar juros ou transformar em outra moeda, que seja, mas o usuário está confiando que aquele contrato é um contrato seguro. A gente, usuário malicioso, vamos ter que criar um contrato que vai ser responsável por atacar esse contrato que acredita-se ser seguro, mas que a gente sabe que ele não é seguro. A gente vai criar um contrato, aqui eu dei o nome para ele de attacker, que é um contrato atacante. Esse contrato ele vai ter funções específicas para chamar o contrato alvo para conseguir fazer esse ataque. Nós, como usuário malicioso, iremos chamar uma função, que aqui eu dei o nome de exploit. Então a gente vai chamar essa função de exploit para iniciar o ataque de reentrância. A gente vai mandar isso aqui para o nosso contrato, o nosso contrato malicioso. O contrato malicioso, por sua vez, vai depositar alguma quantia de Ether no contrato de alvo. Isso faz parte do ataque de reentrância. É claro que existem vários tipos de ataque de reentrância, mas esse que eu quero dar exemplo para vocês é com depósito e saque de Ether, ou a moeda da blockchain. Se for BNB Chain, vai ser BNB. Se for Polygon, vai ser Matic. Então, quando eu falo Ether, eu estou querendo dizer a moeda base de cada rede. Então, no caso aqui do exemplo, vamos levar em consideração que seja a blockchain da Ethereum. Então, vai ser Ether mesmo. Então, quando a gente chamou a função de exploit no contrato malicioso, ele vai depositar uma quantia pequena de Ether. Imagina que esse usuário aqui tenha depositado 10 Ethereums, por exemplo, nesse contrato para ganhar algum juro. E a gente, para executar o ataque, a gente vai depositar 10 centavos de Ether, ou seja, 0.1 Ether. E aí esse contrato malicioso, ele vai depositar esse 0.1 Ether no contrato que o usuário acredita ser seguro. Após isso, ele vai chamar a função de saque desse contrato, e a função de saque do contrato-alvo vai enviar para o contrato malicioso aqueles 0.1 Ether que ele acabou de depositar. Ou seja, a gente depositou o Ether lá, em seguida a gente vai chamar a função de saque para tirar o Ether que a gente acabou de depositar. O que acontece? Quando a gente faz uma transferência de Ether para algum contrato, a gente pode estar executando uma função que é a função de fallback. Existe a função de fallback, existe a função receive do contrato. Ambas essas duas funções, elas são executadas quando você envia Ether. Tem uma regrinha ali que uma delas vai ser executada se você enviar algum dado junto com o Ethereum, e a outra vai executar somente se você não enviar nenhum dado. Mas acaba que, com dado ou sem dado, a função receive vai ser a função fallback. Eu vou mostrar no código para vocês como que isso funciona, mas o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente envia Ether para um contrato, se ele existir essa função programada nele, automaticamente essa função é chamada e aí a gente pode executar o contrato de reentrância. Por quê? Quando o contrato alvo envia Ether para o contrato malicioso, ele está executando um código no contrato malicioso, e esse contrato malicioso, por sua vez, vai chamar novamente a função de saque no contrato alvo, e ele vai entrar nesse loop de sempre ficar sacando e nunca terminar de sacar. Ele vai executar isso até o contrato alvo não sobrar mais nenhum saldo. E aí você lembra que lá no início eu falei que a gente ia depositar somente 0.1 Ether, enquanto que o usuário inocente ele depositou 10 Ethers. Ou seja, a gente vai sacar o nosso 0.1 Ether, mas vai sacar junto
todo o saldo de todos os usuários desse contrato. É isso que acontece aqui nesse loop. A função de callback ela é executada a cada transferência, ou seja, o contrato alvo vai enviar Ether para o contrato malicioso, vai executar o callback, por sua vez o contrato malicioso vai enviar Ether, vai enviar a função de saque para o alvo, né? Ele vai chamar a função de saque no alvo, e aí vai executar o saque novamente e vai ficar nesse loop até drenar todos os fundos desse contrato. Já expliquei aqui como que funciona graficamente, vamos mostrar no código agora, pessoal. Para exemplificar, eu criei uma interface que se chama iVault, que ela define duas funções que o nosso vault vai ter. Esse vault é esse contrato alvo, é o contrato que o usuário acredita ser seguro. Então ele vai ter somente duas funções, a função para depositar fundos e a função para saque. Eu criei dois vaults que eles necessariamente possuem essas funções de deposit e withdraw. Esses dois vaults, né, esses cofres, um deles é seguro, que é esse safe vault, e um deles é vulnerável, que é esse vulnerable vault. Ok? Qual que é a diferença dos dois, pessoal? Vou explicar aqui agora. O cofre vulnerável, ele, quando a gente executa a função de saque, a gente verifica aqui se o usuário possui saldo. Se ele não tiver saldo, a gente vai dar o erro que não tem saldo mais disponível. E aí a gente vai executar a transferência desse dinheiro que o usuário tinha aqui dentro, né? Porque quando o usuário deposita, ele vai escrever aqui que o usuário X depositou X, né? Depositou Y. E aí, na hora de sacar, ele vai pegar aquela quantidade que o usuário tinha ali, né? No mapping de depósitos. Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor. Ele vai pegar a informação que está ali no mapping de depósitos e vai enviar totalmente para o contrato, né, o endereço que está executando essa função, que é o msg.sender. Até aí tudo bem. Ele está fazendo aqui a verificação e aqui embaixo ele verifica se deu sucesso, né? Ele verifica se o sent é true. Se for falso, ele vai dizer que deu falha no saque. Qual que é o problema desse contrato, pessoal? É isso aqui. Esse código, ele nunca vai ser alcançado. Esse código nunca vai ser executado. Isso porque quando a gente realizar o saque por aqui, lá no nosso contrato malicioso, ele vai executar a função de fallback, que é essa função receive que eu havia dito para vocês. E a função receive que eu escrevi aqui, o que ela faz? Ela verifica se o contrato alvo possui um saldo disponível. Se ele tiver um saldo disponível, ele vai chamar o contrato alvo novamente na função de saque. E aí, como ele ainda não atualizou o saldo do usuário, porque esse código nunca vai ser alcançado, lembra que ele ainda está aqui. Ele chegou nessa fase, ele vai executar essa função desse nosso contrato. O nosso contrato vai executar a função withdraw novamente. E aí ele vai chegar aqui. Como essa variável aqui ainda não foi atualizada, porque esse código aqui nunca será alcançado, ele vai executar novamente a transferência do usuário indefinidamente até esse if aqui ser falso. Se esse if for falso, significa que a gente terminou de drenar todos os fundos do usuário. Vou explicar para vocês aqui agora como que funciona o contrato malicioso que eu criei aqui. Nele, eu defino qual que é o endereço do nosso contrato alvo, que é esse vault. Eu pego a interface iVault, porque eu sei que ela possui duas funções, que é a função de withdraw e a função de deposit, certo? E aqui é muito simples, pessoal. Eu criei uma função chamada drain. Aqui no gráfico eu falo que a função é exploit, mas aqui eu dei o nome nela de drain. A função drain, quando a gente chamar ela, a gente vai chamar ela necessariamente passando alguma quantidade de Ether. No nosso exemplo, eu vou estar enviando 0.1 Ether. A gente enviou para a função deposit lá do cofre vulnerável. A gente executou essa função enviando 0.1 Ether. Então agora, nossa conta aqui nesse contrato existe 0.1 Ether. Em seguida, a gente vai chamar a função withdraw. E a função withdraw, como eu acabei de explicar para vocês, ela verifica se a gente tem algum saldo e faz aquele envio. Enviou, automaticamente no nosso contrato malicioso é executado a função receive, porque a função receive ela é executada toda vez que o contrato receber alguma quantidade de Ether. O contrato recebeu Ether, ele vai chamar a função de saque novamente, e aí ele vai entrar nesse loop, sacando todos os fundos desse contrato vulnerável. E aí, em seguida, eu criei uma função withdraw aqui no nosso contrato malicioso para conseguir sacar toda a quantia de Ether que a gente conseguiu pegar ali do contrato vulnerável. Então, acabei de explicar como funciona o contrato vulnerável, né, o contrato malicioso, na verdade, e o contrato vulnerável. E agora eu vou explicar para vocês como que a gente corrige isso aqui.
É muito simples, pessoal. É, é uma regra a gente mudar as variáveis de estado antes de executar qualquer chamada externa, antes de executar qualquer call ou qualquer ponto send ou ponto transfer. Então, o que a gente deveria fazer aqui é passar aonde a gente muda a variável de estado aqui para cima. Como a gente verificou que o usuário já tem saldo e que ele pode sacar, já altera, já remove esse saldo da conta dele e aí sim executa a transferência. Porque se ele tentar fazer esse ataque de reentrância, na hora que entrar nisso aqui, ele já não vai ter saldo. E aí ele vai dar o erro aqui pra gente no balance left. Que foi exatamente isso que eu modifiquei no contrato Safe Vault. A única coisa que muda do Safe Vault é que o deposits vem ali para antes dele fazer a transferência, antes dele enviar o saldo para o outro contrato. E para exemplificar como que isso funciona, eu criei uns testes aqui para mostrar para vocês de forma visual. Vamos lá. Primeiramente, eu criei duas funções aqui dentro do ambiente de testes para fazer o deploy dos contratos. Uma dessas funções vai fazer o deploy do contrato que é vulnerável e a outra vai fazer o deploy do contrato que é seguro. Vocês podem ver o código que eu estou mostrando aqui no link que vai estar na descrição desse vídeo. E lá também vai ter outras vulneráveis assim que eu for criando mais vídeos. Então, vamos analisar aqui o primeiro. O primeiro é basicamente a mesma coisa do segundo. A única coisa que muda é que ao invés de eu pegar o vault com a vulnerabilidade, eu pego o vault sem nada. Então, eu só vou explicar o primeiro mesmo. Aqui na linha 7, eu pego duas contas através da biblioteca ithers, ithers.getSigners. Ele me retorna um array de contas, então eu estou pegando duas contas aqui, que é a CCA e a ACCB. Em seguida, eu estou pegando a fábrica desses contratos, que é para a gente conseguir fazer o deploy aqui no ambiente de teste. Após isso, eu faço o deploy do nosso cofre, né, que é o cofre vulnerável. Aqui eu faço o deploy dele. Em seguida, eu faço o deploy do nosso contrato malicioso. O nosso contrato malicioso, ele precisa necessariamente receber no construtor o endereço do contrato-alvo. Então, aqui eu estou passando o endereço do cofre através do vault.address. Em seguida, eu estou retornando todas essas informações para eu utilizar aqui embaixo nas funções que eu vou conseguir criar os testes. Nesse primeiro teste, a gente disse que ele precisa explorar a vulnerabilidade de reentrância com o contrato vulnerável. Então, o que eu faço aqui? Eu estou fazendo o deploy do contrato, chamando aquela função que eu acabei de explicar para vocês. Em seguida, eu defino aqui a quantidade que o usuário inocente está tentando depositar, que no caso aqui do exemplo vai ser 10 ethers, não, aqui acho que vai ser 0.1 ethers, né? Que aqui é 1 ether, eu estou dividindo por 10, então vai ser 0.1 ether. Então, o usuário inocente está depositando 0.1 ether. Em seguida, eu estou fazendo esse depósito do usuário comum, né? Deixa eu olhar aqui. Não, na verdade eu expliquei errado. O usuário comum está depositando um Ether, que é essa parte aqui. Esse Real Deposited Amount, na verdade, é a quantidade que a gente vai estar fazendo o golpe, que é aquele 0.ether que eu expliquei lá no gráfico. Então, aqui é a parte do atacante. O atacante vai depositar através da função drain, que eu mostrei para vocês aqui, que é a função maliciosa que a gente tem que chamar, que eu criei aqui. Ela precisa receber uma quantidade de ethers, então eu estou passando para ela 0.1 ether. E assim que eu enviar esse 0.1 ether para ela, ela vai enviar para o contrato de cofre através da função deposit, e em seguida vai chamar a função withdraw. Então, continuando, aqui é a parte que a gente vai chamar a função drain. Em seguida, a gente vai conferir aqui como que está o saldo do contrato atacante, né, o contrato malicioso, e a gente também vai conferir como que está o saldo do vault, para ver se realmente a gente conseguiu drenar todos os fundos dele. Essa etapa aqui que a gente faz a chamada da função drain, é essa aqui do gráfico, que a gente chama a função exploit para começar o ataque de reentrância. Então, aqui a gente chama ela, em seguida a gente verifica os saldos e exibe aqui embaixo para ver se deu tudo certo. Vamos executar isso aqui, pessoal. Como eu estou no ambiente do Hard Hat com o Mocha, basta eu executar o script para fazer o teste. Eu vou executar npm run teste. E aqui ele já vai executar ambos os testes, com o contrato vulnerável e com o contrato que não é vulnerável. Pronto, pessoal, os dois testes foram executados e aqui a gente pode ver que o primeiro, a gente precisa explorar o ataque de reentrância. Deu tudo certo.
Primeiro o vault começa com um Ether, que é do usuário normal, né? O usuário inocente, ele depositou um Ether dele ali. Após o ataque de reentrância, a gente verifica o saldo do cofre, e aí realmente ele ficou zerado. E após também a gente verifica o contrato malicioso. E a gente pode ver aqui que a gente ficou com aquele um Ether que tinha por conta do usuário normal, né? O usuário inocente que depositou um Ether dele, acreditando que o contrato era seguro. Em seguida, depois do ataque executado, a gente ainda ficou com aqueles 0.ether que a gente tinha enviado. Ou seja, a gente não perdeu nada nisso, a gente só ganhou, a gente conseguiu drenar todos os fundos do contrato. Eu ainda fiz um outro teste aqui embaixo, que ele é basicamente a mesma coisa do primeiro. A única coisa que muda é que ele chama aquela função para fazer o deploy do contrato que está com o erro corrigido. Então nem vale a pena eu mostrar o código aqui para vocês, porque é a mesma coisa do primeiro. Mas o importante aqui para vocês é que o segundo teste, após a gente ter feito aquela correção, que é de alterar o estado do contrato antes de enviar alguma coisa para outro endereço, que é justamente essa linha aqui, ela funcionou. E aí a gente consegue perceber aqui que o saldo original do contrato permanece o mesmo, ou seja, os fundos daquele usuário inocente continuam protegidos, ele vai conseguir sacar se ele quiser. O vault, após a tentativa falha de ataque, permaneceu com a mesma quantidade, então tá tudo certo. E o contrato atacante não conseguiu pegar nada. Só da gente trocar uma linha, né? Editar a variável de estado antes de executar a chamada externa. Então, pessoal, a gente concluiu aqui esse vídeo. Eu mostrei para vocês como que corrige a vulnerabilidade. Novamente, eu vou colocar aqui um contrato ao lado do outro. Primeiramente, o contrato com a vulnerabilidade corrigida, que é esse daqui. Você pode ver que a gente edita a primeira variável de estado antes de fazer uma chamada externa, enquanto que o contrato vulnerável, a gente faz a chamada externa para depois editar a variável. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. O código vai estar na descrição e aguardem os próximos vídeos aí da playlist sobre segurança com Solid. Valeu!